Você tem os dentes tortos, está precisando colocar aparelho e acha que essa é a sua única opção? Eu sou o Dr. João Carneiro e nesse vídeo eu vou te falar que existem outras soluções, outras formas, outras opções de você consertar os seus dentes. Então assiste o vídeo completo que eu deixei a melhor opção para o final. Mas antes do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal para receber os vídeos toda semana, para você cuidar melhor da sua saúde bucal. Aperta no botão curtir, se esse conteúdo te agrega de alguma forma, isso ajuda a disseminar informação. E lembrando que esse vídeo é de caráter educacional, então se você tem algum problema, procure um profissional da área. Antes de eu falar sobre os aparelhos, eu vou contar uma história para vocês sobre os aparelhos e por que eu estou fazendo esse vídeo. Eu tenho um amigo que quando ele era mais novo, ele foi orientado que ele não deveria usar aparelho. Ele usava um aparelho e depois ele foi em outro dentista e esse dentista falou para ele que ele não precisava usar aparelho. Porém, quando ele se tornou adulto, ele tinha os dentes tortos e ele resolveu colocar o aparelho, procurou saber sobre o aparelho convencional. Ele acabou descobrindo que o aparelho convencional não ia resolver o problema dele, porque o que ele ia precisar é de uma cirurgia ortognática. Se não sabe cirurgia ortognática, quiser que eu faça um vídeo só sobre isso, bota aqui nos comentários para fazer um vídeo sobre a ortognática. Mas voltando, então ele teve que fazer essa cirurgia para poder colocar as estruturas ósseas dele na posição e depois colocar o aparelho para que os dentes ficassem de forma harmoniosa, para que ele tivesse uma mastigação melhor, para que ele tivesse um fechamento labial melhor, para que ele pudesse dormir melhor. E tudo isso poderia ter sido evitado se quando ele fosse mais novo, quando ele era criança, ele tivesse usado o aparelho de forma correta. Logo, o ideal é se certificar se você precisa usar o aparelho o quanto antes melhor. Então, por exemplo, ele fez a cirurgia depois de adulto, mas quer dizer, se ele ficasse mais velho, ele não poderia nem fazer a cirurgia. Tem casos que já tem complicações de outras formas por conta da regeneração e por conta da genética da pessoa, por conta da idade. Então, quanto mais cedo você descobrir que você precisa de um aparelho, você puder colocar o aparelho, que assim você tem o melhor resultado possível. Quanto mais cedo você resolve o problema, melhor ele é resolvido. Os aparelhos ortodônticos são dispositivos que eles vão servir para que a gente faça a correção da posição dos dentes, movimentar os dentes para que possa corrigir, para que a pessoa tenha uma mastigação melhor, às vezes por um motivo estético. Em alguns casos, não só os dentes vão mudar de posição, como aquele aparelho pode servir para que mude a forma das estruturas ósseas. Às vezes a pessoa tem o osso numa posição que não deixa que só os dentes se movimentarem, vai resolver o problema. Então tem alguns aparelhos que a gente chama de ortopédico, que vai servir para corrigir alguma estrutura óssea. E existem diversos de aparelhos, existem muitos aparelhos mesmo. Então nesse vídeo eu vou colocar só os mais comuns e os melhores na minha opinião. E caso você queira um vídeo que eu fale sobre outros aparelhos ou mais um vídeo para complementar esse, a parte 2, bota aqui nos comentários também, quero uma parte 2 que eu faço outro vídeo com mais aparelhos. O aparelho fixo convencional, ele é aquele aparelho mais comum que nós vemos as pessoas usarem e ele é feito pelos brackets, que são aqueles pedaços, aquelas peças de metal que são coladas nos dentes, por um fio e pelos elásticos, a gente chama aquelas de borrachinhas. Ele não tem uma estética muito agradável e o período de adaptação ele gera um conforto um pouco mais elevado do que os outros aparelhos, porque ele às vezes machuca os lábios quando a pessoa está começando a usar, o corpo dela não está acostumado com o uso daquele aparelho. Porém, ele faz a função dele de movimentar os dentes e colocar eles na posição correta. Já o aparelho estético convencional, ou aparelho convencional estético, ele é basicamente o mesmo aparelho que o anterior, a diferença é que os brackets dele, as pecinhas de metal, elas não são de metal, da cor de metal, elas são brancas, existem umas que são meio transparentes, existem algumas variações, mas eles continuam tendo o metal, o ferro, aquela linha de ferro e as borrachinhas, e no caso a pessoa costuma colocar aquelas borrachinhas brancas para poder disfarçar mais. O aparelho autoligado, esse já muda um tanto considerável porque ele não tem os elásticos, então ele possibilita que a movimentação dos dentes seja mais rápida. Então esse, no caso, é melhor do que os dois anteriores, porque ele tem uma tecnologia mais nova. Dessa forma ele consegue fazer as mesmas movimentações do aparelho anterior, porém ele consegue fazer essa movimentação mais rápida. Ele também facilita na higienização, porque como não tem as borrachinhas, fica mais higiênico na hora de limpar, tem menos lugar para acumular alimento. Temos também o aparelho autoligado estético. Nesse caso, ele é mais discreto do que o aparelho fixo convencional estético, justamente porque ele não tem os elásticos. Então ele não tem aquele problema das borrachinhas ficarem mudando de cor, dependendo do alimento que a pessoa esteja consumindo ou pelo tempo que ela está usando aquelas borrachinhas. Mas ele tem todas as vantagens que o aparelho autoligado tem. Ou seja, ele é mais estético do que o convencional e ele é mais rápido para a sua movimentação, o resultado é mais rápido e ainda ele é mais higiênico. O aparelho autoligado de Safira, a diferença dele para o autoligado estético é porque ele é transparente, o que deixa ele extremamente discreto, e como ele não tem as borrachinhas, como
como por ele ser um autoligado, fica mais estético ainda. E esse aparelho, a cor dele se mantém até o final do tratamento, porque algumas pessoas perguntam se esse branco ou se esse transparente, ele pode mudar com o tempo, ou dependendo da comida que você esteja consumindo. E diferente do convencional, que as borrachinhas mudam de cor, como esse não tem as borrachinhas, esse se mantém da mesma cor até o final do tratamento. Mas ele ainda possui o fio metálico. Mas das opções anteriores, ele certamente tem um resultado estético melhor. E ele pode ser indicado para tratamentos tanto mais complexos como tratamentos menos complexos. Então, dos modelos de aparelho fixo, esse, na minha opinião, é o melhor aparelho fixo. Porém, a gente tem mais uma opção para os casos de movimentação dentária que não são tão complexos, que pode ter um resultado melhor, porém ele tem suas limitações e ele não tem o fio metálico. Mas antes eu vou fazer algumas considerações sobre o aparelho antes de falar da outra opção, que é o seguinte: antes de colocar o aparelho, a gente tem que tomar alguns cuidados. Cuidar da sua saúde bucal antes de colocar o aparelho. Como assim? Se você tem alguma cárie, precisa fazer restaurações, é ideal fazer as restaurações antes. Se você está com placa, tártaro, precisa fazer uma limpeza com gengivite, então você tem que resolver esses problemas antes de colocar o aparelho, porque dependendo de que você colocar o aparelho, ele pode piorar a situação anterior. Então primeiro você tem que cuidar da sua saúde bucal antes de colocar o aparelho, seja ela extrair os sisos, seja você precisar fazer algum canal, porque tudo isso, com a movimentação ortodôntica e com aqueles aparelhos que vão dificultar a higiene, isso pode agravar cada um desses problemas. E eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição cada uma dessas coisas para fazer antes de colocar o aparelho, ou seja, sobre restauração, canal, limpeza, gengivite, tártaro, eu vou deixar tudo aqui embaixo. E por último, os nossos queridos alinhadores que estão na moda, é o que a gente vê propaganda no Instagram, às vezes na TV, aquele famoso Invisalign. Mas Invisalign é a marca, existem vários tipos de alinhadores. E como são os alinhadores? Diferente dos outros aparelhos, os alinhadores têm outra proposta. Eles não têm aqueles brackets, aquelas peças de metais para você movimentar os dentes. Eles possuem uma limitação para tratamentos complexos, ou seja, tratamentos que são muito avançados, os alinhadores não vão servir para resolver esse problema. Mas para os tratamentos que não são tão complexos, no caso são a maioria dos casos, eles são confeccionados para cada pessoa de forma exclusiva e personalizada para cada dentição. Eles são mais modernos e eles são um sistema de placa com um formato específico que se encaixa no dente. Então são umas placas com pequenas alterações em pontos estratégicos para que a pessoa possa fazer a movimentação ortodôntica sem necessitar dos brackets, que são aquelas pecinhas de metais nos tratamentos convencionais ou no autoligado. Mesmo o autoligado estético de Safira, ele ainda não é tão estético quanto um autoligado. Eles são tão estéticos que muitas vezes eles são imperceptíveis. E os alinhadores, quando bem indicados, são a melhor opção para as pessoas que precisam de correção na posição dos dentes. E sabe aquele seu amigo que está precisando colocar um aparelho, que ele está pensando às vezes nisso, às vezes já até comentou? Pega esse vídeo, compartilha para ele, que às vezes a dúvida que ele estava tendo sobre colocar um aparelho, esse vídeo resolve esse problema. E caso eu tenha agregado de alguma forma e tenha te ajudado, aperte no botão curtir e se inscreve no canal para você receber os vídeos toda semana sobre saúde bucal. E para aquelas pessoas que estão inscritas, a gente se vê semana que vem.